A depressão não é uma doença exclusiva da terceira idade, mas no desafio de envelhecer bem, as perdas e problemas de saúde ajudam a aumentar as estatísticas de idosos depressivos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em 2012, 350 milhões de pessoas no mundo sofriam de depressão. A doença, quando diagnosticada corretamente e tratada, traz ao idoso qualidade de vida. É preciso ficar atento. A cura é um processo e muitas vezes a doença pode ser recorrente. Nesta edição do quadro Toques de Saúde, vamos falar dos cuidados que devemos ter para que a depressão não volte. Toda vez que a gente fala de uma questão psicológica ou psiquiátrica, tal qual como uma doença física, ela pode retornar, ela pode voltar. Os motivos são os mais diversos, né? A gente pode ter uma alteração de contexto, uma perda numa família, a parada do trabalho, por exemplo, no caso da terceira idade, a aposentadoria. Então são alguns fatores que podem influenciar muito nesse retorno de uma doença, de uma depressão. Há quem defende, inclusive, que a depressão não tem cura, que tem tratamento. Então a gente muitas vezes trabalha com um tratamento continuado. Então, tanto da parte da psicoterapia quanto da parte medicamentosa, que às vezes é necessária, você faz um acompanhamento. Então, além do acompanhamento, mesmo quando já está numa situação estável, né, a gente tem sempre esse risco de uma reincidência. Não existe nenhuma correlação direta entre doenças como diabetes ou hipertensão e a depressão. Do ponto de vista físico, a associação maior de sintomas da depressão é com dores. Então, é muito comum que o paciente tenha dores num quadro de depressão, que é um quadro de humor. Mas essas doenças sistêmicas não interferem de maneira nenhuma, nem positiva nem negativa. A menos que sejam doenças não tratadas e que comprometam muito o estado de saúde e que leve a uma perda de humor por conta de um estado de saúde ruim. Mas fora isso, não existe qualquer relação. Se a gente pensa numa depressão que aparece novamente, a gente tem que pensar que talvez não tenha sido tratada de forma adequada ou que ficou bastante tempo sem ser tratada. Então, muitas vezes isso prejudica, assim como qualquer doença física, né? Se a gente tem um corte na pele e a gente demora a tratar, muitas vezes quando a gente vai tratar depois de um tempo, isso é pior. Isso é mais difícil de ser tratado. A depressão é a mesma coisa. E às vezes quando é um corte numa situação que você já cortou, ou uma fratura num lugar que você já fraturou, a tendência é estar um pouco mais fragilizado, né? Porque aquela região já foi danificada. Então mesmo com a depressão, algo que tende a vir com um pouco mais de gravidade. A gente tem os dois tipos de diagnóstico equivocado, tanto em casos em que se diagnostica depressão e não é um caso de depressão. Às vezes é um caso de tristeza normal. Então, um exemplo clássico, né? Apesar da gente ter um padrão de tratamento, até de 3 a 6 meses a gente não trata a depressão num paciente que perdeu um ente querido. Mesmo assim, tem profissional que diagnostica depressão quando um quadro de tristeza normal. E existe o contrário também, em situações em que o paciente está claramente deprimido e mesmo assim o profissional não percebe que é um quadro de depressão. Então, é uma doença que afeta muito as pessoas no mundo inteiro. Existem pesquisas que indicam que o maior caso de faltas ao trabalho, né, é a depressão em todo o mundo. Existem pesquisas que falam sobre 40 milhões aqui no Brasil de pessoas deprimidas, eu acho um dado muito exagerado, mas sem dúvida nenhuma uma doença séria e importante. O caminho para tratar a depressão a primeira vez, uma depressão recorrente, é o mesmo caminho. A grande questão é você conseguir atingir a causa dessa depressão. Então, se a gente focar o tratamento em tratar sintomas, que muitas vezes é importante, então tratar a desmotivação, tratar o excesso de sono, ou a falta de desejo para se alimentar, né? Isso é uma coisa, mas a gente não trata as causas. Então, é o mesmo caminho, a gente tem que tratar as causas dessa depressão, que pode estar em qualquer base, em qualquer origem, né? E relembrando, com aquela diferença, uma depressão que reaparece, que é reincidente, ela vem com um pouco mais de gravidade. Então a gente tem que estar um pouco mais atento para cuidar disso, talvez ter um pouco mais de contato e suporte com essa família para ajudar nessa volta da rotina. Muitas vezes o paciente não quer fazer nada e não tem ânimo mesmo, então é fazer mesmo sem vontade. Muitas vezes a interação social é difícil, então é interagir mesmo assim, são idas ao cinema quase que forçadas e é esse o caminho. Então não existe uma grande diferença, é só um cuidado mesmo com a severidade com que pode vir a doença.